Rádio França Internacional. Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é quarta-feira, dia do nosso Magazine Artes de Lígia Anjos, mas já de imediato fique com o convidado de Elton Aguiar. Convidado. Mikhail Gorbachev faleceu esta terça-feira com 91 anos. O último dirigente da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tem estado a ser saudado de um ponto de vista internacional, conhecido como uma figura incontornável em relação à abertura do regime e a subsequente queda do Muro de Berlim. A perestroika e a glasnost de Gorbachev, conceitos defendendo a liberdade de expressão e a transparência, mudaram a face do mundo e, em larga escala, as relações internacionais. Os países de língua oficial portuguesa mantinham com Moscovo laços muito estreitos ligados à respectiva luta de libertação. Como é que a notícia do desaparecimento de Mikhail Gorbachev é aí acolhida? Eis alguns elementos de resposta com Jaimice Kaemo, presidente do Instituto de Governação, Paz e Liderança de Moçambique, que começa por se referir ao apoio soviético em relação aos movimentos de libertação dos países lusófonos em África. Os interesses dos Estados são movidos para além simplesmente de interesses individuais. As relações que nós mantivemos, tanto de Moçambique ou dos Palopes, eram relações que tinham, em primeiro lugar, apoio ao processo de libertação. Significa, por outro lado, que a URSS, como um Estado hegemônico naquela altura da Guerra Fria, também era questão de como estar dentro de uma sociedade bipolar como aquela que se colocava naquela altura. As relações existentes entre os dois países, Moçambique e o URSS, eram relações, de fato, na busca da construção de uma sociedade justa, olhando aquilo que eram as opções políticas e ideológicas de então. Logo depois da independência de Moçambique, o partido no poder, nesse caso a Frelimo, declarou-se um partido marxista-leninista. E olhando naquela altura a União Soviética, era precisamente um país marxista ou leninista, ou que foi dirigido por Lenin. Com o desmembramento deste regime em 15 repúblicas, os países africanos de língua portuguesa tiveram de procurar novos parceiros. Uma nova era das relações internacionais por parte dos PALOP, tendo em vista a queda da União Soviética? Sem dúvida nenhuma. Os países da língua oficial portuguesa, nesse caso em África, eles se perceberam rapidamente o desmoronar do bloco soviético e tiveram que procurar novas formas de estar precisamente no que respeita às relações internacionais. E quem é que veio substituir a URSS, neste caso? Cuba, outros países? A URSS não, quer dizer, eu acho que percebeu-se que era importante alargar precisamente as relações entre os povos. Porque também nós tínhamos uma questão de fundo aí, é que Moçambique, por exemplo, ele declarava-se o país não alinhado. Então significa que ele procurou sempre nas suas relações ampliar, mesmo tendo como base de suporte a União Soviética, por exemplo. Gorbachev é uma figura que é vista por muitos russos como um traidor, não é? E ele passou os últimos anos da sua vida num isolamento quase que total e talvez sequer terá direito a um funeral de Estado. Em que medida é que há pessoas nos PALOP e sobretudo em Moçambique que possam ter certos amargos de boca quanto ao papel que ele desempenhou para a queda da URSS, que de certa forma tiram um tapete em relação aos apoios internacionais desses países em plena Guerra Fria? Eu não sei se terá, Moçambique, os países, os PALOPes, terá esse sentido de amargura, porque nós temos que entender que o próprio contexto, olhando precisamente para Moçambique, apesar de termos tido a nossa independência em 1975, nós estávamos em guerra desde, quer dizer, sim, assinamos os acordos de Lusaka, logo depois proclamamos a independência, mas depois tivemos uma guerra que foi precisamente 16 anos. Então este período era um período onde nós buscávamos solidariedade, não somente com a União Soviética, buscávamos solidariedade entre os povos para que eles pudessem entender que o que estava se passando na África Austral e precisamente em Moçambique era uma guerra que era movida a partir
do apartheid da África do Sul e que depois ganhou outras formas, outros contornos internos. Gorbachev hoje pode não ter algum significado para determinados setores da União Soviética, pode não ter, ou da Rússia hoje, pode não ter significado para algumas pessoas, mas há um significado que eu acho que ela merece do ponto de vista da história, é que permitiu que os países africanos que eram presos a uma ideologia de partido único pudessem se abrir para um multipartidarismo, para uma democracia multipartidária. Eu acho que este é um contributo que deve ser lembrado do Gorbachev como algo que é benéfico e que permitiu ampliar a participação popular na vida do seu destino. Moçambique, até aos dias de hoje, mantém ainda muitos laços de proximidade com a Rússia e chegou a anunciar, nomeadamente, que vai comprar petróleo aos russos em rublos, que é uma posição que é tida por muitos como sendo pró-Moscovo, sobretudo em relação à invasão da Ucrânia, que até hoje não recebeu nenhuma parte de Moçambique e de outros países de língua oficial portuguesa em África, que nunca condenaram abertamente a decisão de Vladimir Putin. Primeiro, eu acho que houve uma oferta da Rússia no que respeita à questão da venda do petróleo, mas que o pagamento fosse em rublo. Mas nunca houve uma posição oficial do governo de Moçambique sobre a questão da compra. Colocou-se a possibilidade, caso as circunstâncias fossem vantajosas. Mas também, por outro lado, eu acho que Moçambique, sobre a questão desta guerra Ucrânia-Rússia, Moçambique sempre assumiu uma posição de não alinhamento. Por um lado, por causa da própria ordem constitucional. Quer dizer, a nossa Constituição é muito clara no que diz respeito à questão dos conflitos internacionais ou mesmo conflitos internos, que elas devem ser resolvidas na base de diálogo. E esta situação, e esta questão, é mantida até hoje por Moçambique. Mesmo, às vezes, alguns diziam que bem, é porque Moçambique está no momento da campanha para o Conselho de Segurança, mesmo não permanece o Conselho de Segurança. Mas não, esta posição ainda mantém-se de que o diferendo Rússia-Ucrânia, ela tem que ser resolvida na base de diálogo. E esta é uma posição que é clara. E continua a diplomacia moçambicana a defender isso. Pensa Moçambique a respeito da intangibilidade das fronteiras internacionais e, sobretudo, não respeito por parte da Rússia do direito internacional? O que está em causa é a necessidade de que os que estão envolvidos no conflito devem procurar as suas formas para resolver através do diálogo. Não é a questão se há ou não violação do direito internacional e tudo mais. Porque o direito internacional, eu estou querendo voltar um pouquinho para trás, antes da nossa independência de Moçambique. Nós fomos alvo da colonização, fomos alvo de toda uma estratégia geopolítica, geoestratégica da África Austral. Também se colocava a questão do direito internacional. Então, há todo um conjunto de interesses que talvez é bom a gente olhar na dimensão de que hoje Moçambique é um país soberano e que olha para a questão do conflito russo-ucraniano como uma das desgraças desnecessárias da história da humanidade. E que a humanidade tem que ter a vergonha de estar envolvida num conflito que as pessoas poderiam, sem dúvida nenhuma, ter evitado, seja a Ucrânia ou seja a Rússia. É essa posição que a gente assume de que é importante que elas tenham que resolver. E nós temos o papel como comunidade internacional. Era Jamis Kaemo, presidente do Instituto de Governação, Paz e Liderança de Moçambique, que nos dava o seu testemunho a propósito do falecimento de Mikhail Gorbachev, o último dirigente da ex-URSS.